Atenção! O que a imprensa está noticiando é um erro técnico grave. Alexandre de Moraes não suspendeu a lei da dosimetria. Ele fez algo muito mais perigoso. Recusou-se a aplicar uma norma vigente e constitucional, atropelando a soberania do Congresso Nacional. Entenda agora por que este ato isolado configura um esvaziamento da lei por vias laterais e o que isso significa para a democracia brasileira. É mentira! Não, Moraes não suspendeu a dosimetria. Não, ele fez foi muito pior. Nessa altura você já deve ter sido bombardeado com várias notícias que pipocaram de que o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu o PL da dosimetria. Aquele projeto de lei que reduz a pena dos condenados do 8 de janeiro e da trama golpista. Mas eu preciso aqui te falar a verdade, isso é mentira. Não, ele não suspendeu foi nada. O que ele fez, gente, foi muito pior. Foi praticamente um decreto oficial de uma ditadura do STF no Brasil. Eu vou te explicar agora o que foi que aconteceu de verdade e por que isso é um ato característico de ditadura. Lê aqui comigo o que foi que o G1 publicou e que toda a imprensa nacional aí praticamente repercutiu. Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Peraí, então foi suspenso o PL, hein? Olha aí. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Na prática, os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 terão que aguardar os ministros decidirem se a lei respeita as regras da Constituição. O ministro está aplicando esse entendimento a casos de condenados que já acionaram o STF pedindo a revisão da pena. Até a última atualização desta reportagem, Moraes já havia decidido nesse sentido em pelo menos 10 execuções penais. Gente, então vejam a manchete do Globo, foi Moraes suspende a lei. Suspende a lei, aí ó. Só que a realidade jurídica é outra. O Moraes ele não suspendeu nada. O que ele fez é outra coisa. Ele se recusou a aplicar uma lei em pelo menos 10 casos individuais de presos políticos do 8 de janeiro que estão debaixo da relatoria dele. Quem cravou isso com clareza cirúrgica, é a única pessoa que eu vi fazer isso, é a única análise, você vai achar só aqui lá, que eu vou reproduzir aqui, quem cravou isso corretamente foi o Enio Viterbo. Olha o que ele disse. Pela manhã, nós tivemos a notícia de que Moraes, como relator das ADIs contra a dosimetria, pediu informações aos outros poderes para fundamentar o julgamento da constitucionalidade da dosimetria. De tarde, surgem matérias na imprensa dizendo Moraes suspendeu a dosimetria. Quando você lê, eis a resposta. O ministro, na verdade, ele se negou a aplicar a lei da dosimetria pela existência tão somente das ações diretas de inconstitucionalidade. Mas ele não suspendeu nas ações. Ele simplesmente disse, tem ação, então não vou aplicar. Saliento uma coisa. A lei está em vigor e até o presente momento é constitucional. Moraes não quer, é sim aplicar a lei. A notícia é essa. A notícia não é Moraes suspende a lei, não. Moraes se recusa a aplicar uma lei em vigor constitucional que não foi suspensa em lugar nenhum. Gente, o Enio Viterbo está absolutamente certo. Em direito, uma lei aprovada pelo Congresso, que foi sancionada, foi promulgada, ela está em vigor, ela é constitucional, até que o Supremo, em julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou então de modo incidental em algum processo, declare o contrário, declare aquela lei inconstitucional. Se o Moraes acredita que a lei é inconstitucional, ele tinha o instrumento correto à disposição. Como relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade, ele podia ter concedido uma liminar, suspendendo a lei e levado aí o caso ao plenário referendar em poucos dias, para que o plenário analisasse aquela suspensão, aquela decisão dele. Ou então, o Moraes poderia ter feito outra coisa, ter julgado inconstitucional nos processos específicos de execução penal, dizer, não, essa lei é inconstitucional, e ele tinha também que levar para o plenário. Mas não foi isso que o Moraes fez. Em vez de ele submeter essa tese, essa ideia da cabeça dele de que a lei pode ser inconstitucional, em vez de ele submeter isso ao colegiado de 11 ministros, ele optou por não aplicar a lei em casos individuais pura e simplesmente, sem qualquer controle do plenário. Em direito, gente, isso aí é um esvaziamento da lei por uma via lateral, fugindo do crivo do colegiado. É um ato unipessoal para produzir o efeito prático de uma suspensão da lei sem ter os votos para suspender, numa ação direta de inconstitucionalidade ou numa questão incidental nas execuções. Isso que ele fez é voluntarismo. O ministro está impondo a sua vontade a despeito da lei. Está dando na prática um dane-se pro Congresso, em português puro e simples. É o império de pessoas em vez de império da lei. Gente, é que a lei deve estar errada mesmo, né? Certo, é a esposa dele receber 129 milhões de reais num contrato com um banqueiro que lidera uma organização criminosa sem que tenha prestado serviços correspondentes a esse valor e com o investigado perguntando pro ministro se ele conseguiu bloquear no dia da prisão, né? Aí isso tá certo. Errada tá a lei. Olha a dimensão desse absurdo. A lei da dosimetria ela foi aprovada por mais de 300 deputados na Câmara, mais de 40 senadores do Senado, depois de derrubarem um veto de Lula. Mais de 300 parlamentares eleitos pelo voto popular votaram em sessões públicas, gravadas, para que essa lei existisse.
Aí um homem, sentado em uma sala em Brasília, no seu ar-condicionado, ele decidiu sozinho que a vontade desses 600 parlamentares, dos milhões de brasileiros que os elegeram, não vale nada. Em qualquer democracia consolidada do mundo, isso é definição literal de quebra de Estado democrático de direito. Gente, é por conta desse tipo de coisa que eu sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Chega! Chega disso! Ninguém aguenta mais! Nós não temos um dia de paz nesse país. O Congresso se reúne, vota uma lei e aprova. Os réus 8 de janeiro e as suas famílias, muitas injustamente condenados a penas absurdas, gente que doou R$ 500 pro ônibus sem nem sabendo o que ia acontecer, condenada a 14, 16 anos de prisão. Essas pessoas esperam ansiosamente por um alívio para voltar para suas casas, e aí o Moraes faz isso. Nós precisamos retomar democraticamente o nosso país, por meio do voto, nas eleições. Precisamos da maioria no Senado para barrar os abusos do Supremo. Não dá mais para aguentar isso. Meus amigos, precisamos dar o nome correto ao que está acontecendo. Estamos diante de um fenômeno de voluntarismo jurídico que beira a autocracia. Em um Estado democrático de direito, uma lei aprovada por ampla maioria no Congresso e com veto derrubado goza de presunção de constitucionalidade. Ela está em vigor e deve ser aplicada. Ao se recusar a aplicar a dosimetria em casos individuais debaixo de sua relatoria, sob o pretexto de que existem ações questionando a norma, o ministro Alexandre de Moraes cria uma suspensão branca. Ele foge do crivo do colegiado, evita o plenário e impõe sua vontade pessoal sobre a vontade de mais de 300 deputados e 40 senadores. Isso não é jurisdição, é a negação do império da lei em favor do império de um homem só. Enquanto o sistema ignora contratos de R$ 129 milhões sob suspeita, ele age com rigor implacável para impedir que famílias de brasileiros, muitos condenados injustamente a penas medievais, tenham um alento legal. O recado de Moraes ao Congresso é um sonoro "não me importo com seus votos". Se o Senado não reagir a esse sequestro da competência legislativa, estaremos oficializando que o voto popular no Brasil não tem mais qualquer utilidade prática. O equilíbrio entre os poderes não é uma sugestão constitucional, é uma obrigação, e ela acaba de ser estraçalhada na nossa frente. Se você não aceita que a vontade de um ministro valha mais que a lei do país, inscreva-se no canal agora. Aqui, a gente traz a análise técnica que a velha mídia não tem coragem de fazer. Deixe seu like e compartilhe deste vídeo para desmascarar essa falsa notícia da suspensão. Comente abaixo. Você acha que o Congresso vai aceitar esse desaforo? Aqui a verdade tem vez e voz. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.